Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sua aula que você acabou de acessar. Nessa aula, nós vamos falar sobre quando a ansiedade dói. Isso mesmo, essa emoção é natural, é inerente à nossa natureza humana. É normal sentir ansiedade. A questão que vamos abordar aqui é quando ela atinge graus elevados, chegando a atingir níveis patológicos, e aí ela se torna algo extremamente desagradável. Nesses quase 10 anos de carreira, mais de 300 palestras e eventos presenciais, eu sempre abordo esses temas relacionados à autogestão das emoções, ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento e bem-estar. E a ansiedade sempre esteve presente e sempre estará. Afinal de contas, você sabia que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós brasileiros somos o povo mais ansioso que existe? 9,3% da população brasileira apresenta altos níveis de ansiedade. Essa ansiedade que beira mesmo o estresse excessivo, um desgaste emocional imenso, os transtornos de ansiedade, as ansiedades nesse grau patológico. E de acordo com estudos também, 90% das pessoas terá alguma vez na vida uma crise de ansiedade, ou seja, um tema de extrema importância para a gente abordar, tanto a título de prevenção, como também para remediar, para ser uma ferramenta, um bálsamo para a sua alma, para que esse desconforto possa ser amenizado. Quando que a ansiedade dói? O que nós vamos falar aqui? 3 pontos para poder amenizar, como lidar com a ansiedade e ficar confortável na própria pele. Quando a ansiedade dói? Quando ela atinge esses níveis elevadíssimos, e aí acontece o que eu chamo de hemorragia de pensamentos, os pensamentos acelerados, a mente em desalinho, repercussões no seu corpo físico, tontura, vertigem, uma sensação de desfalecimento, medo de desmaiar. Muitas vezes a crise de ansiedade, os sintomas são extremamente parecidos com o de um ataque cardíaco, e aí isso gera realmente muito pânico, um terror na pessoa, o medo de morrer, o medo de desmaiar, é uma perda do controle da mente, do controle dos pensamentos, um controle do seu próprio corpo. E isso gera repercussões emocionais imensas. E é sobre isso que nós vamos falar. Nesses 3 pontos que eu quero abordar. Primeiro, eu vou fazer uma analogia com você para que você entenda de forma bem rápida. Eu quero explicar de uma forma didática como que é essa nossa relação com a nossa própria mente, com a gestão das nossas emoções. Imagine que você adquiriu uma casa nova e essa casa tem um quintal. Seu sonho, aquele quintal maravilhoso para você poder plantar, ter uma hortinha orgânica, um belo jardim. E aí você acabou de se mudar para essa casa, olha para aquele quintal com as infinitas possibilidades e fica ali pensando tudo que você pode fazer de maravilhoso, pensando nas belas orquídeas que você vai cultivar, nas flores em geral, nos pés de mexerica, de jabuticaba, o que for. E aí você fica olhando para esse quintal e fica só olhando. E no decorrer dos dias, somente olhando, com os braços cruzados e não faz absolutamente nada. O que vai acontecer? Quando eu faço essa pergunta nas palestras, as pessoas respondem: nada. E eu digo: de nada para pior. O que vai começar a acontecer com o seu quintal caso você não tome atitude efetiva? O seu quintal vai ficar negligenciado, vai acumular poeira, sujeira, entulho, e aí ele vai começar a receber visitantes desagradáveis, insetos, animais peçonhentos, e por aí vai acumular lixo, que vai atrair moscas e assim sucessivamente. O que eu quero com essa analogia? Que você entenda que com a nossa mente é o mesmo raciocínio. Se você olha para a sua mente e pensa,
Eu quero ser uma pessoa mais serena, uma pessoa mais autoconfiante, mais equilibrada emocionalmente e fica com os braços cruzados e não faz absolutamente nada. Não busca terapêutica adequada, não busca fazer cursos, ler sobre o assunto para poder gerir de forma eficiente suas emoções. Vamos supor que você só fique olhando para sua mente e pensando que quer realmente ser dessa forma e não faz nada. O que vai acontecer? Nada. E daí para pior. A sua mente vai começar a receber os visitantes indesejados. Um excesso de futuro nocivo na nossa mente, ou seja, ansiedade em níveis patológicos, muitas vezes o tédio, a apatia, a anedonia, incapacidade de sentir prazer com as coisas da vida. Isso está muito presente na depressão, na síndrome de burnout, no estresse, né, elevado, na ansiedade excessiva. E aí a sua mente vai começar a receber esses convidados indesejados. E o que você pode fazer para que a sua mente tenha um terreno fértil para sementinhas boas, dos bons pensamentos, da saúde mental e emocional poderem germinar e assim progredir na sua vida? Você precisa efetivamente buscar mais autoconhecimento, aprender sobre gestão emocional. O meu objetivo em todas as palestras e treinamentos é apresentar teoria e prática para que você aprenda a ficar cada vez mais confortável na sua própria pele. E isso independe de circunstâncias milimetricamente favoráveis. Isso tem a ver com o uso consciente do seu livre-arbítrio, a sua escolha, a sua vontade de investir em autoconhecimento e gestão emocional. É isso. Então, entenda que é uma questão de escolha. Um segundo ponto em relação à ansiedade, para já trazer para você algumas informações. O termo ansiedade, etimologicamente falando, etimologia da palavra, o estudo da origem dos vocábulos. O que essa palavrinha ansiedade queria comunicar em sua origem? Ansiedade vem do latim angere e significa sufocar, apertar. Você sabia disso? Então, ansiedade está associado a sufoco, aperto. E realmente, quem tem esses níveis exagerados de ansiedade sente o desconforto, sente um aperto, uma angústia, aflição, pressa, impaciência e tendo, como eu já mencionei, efeitos físicos também. O coração dispara, uma sensação de sufoco, a respiração fica curta e a pessoa pode sentir vertigem, tortura, uma sensação de desfalecimento, não é verdade? Então, a palavra ansiedade já demonstra o que ela representa: aperto, sufoco. E sufoco remete a quê? Aí que vem a questão para a gente já começar a lidar de forma eficiente com a ansiedade, começar a ter uma vida com mais autocontrole, uma vida mais plena, que flua com mais saúde mental, saúde emocional e saúde física. Sufoco nos remete à respiração. Quando estamos sufocados, não estamos conseguindo respirar de forma fluida, livremente. A ansiedade faz isso, acelera o nosso coração e aí a gente começa a sentir essa dificuldade para respirar realmente. A respiração fica cada vez mais curta, sendo que a nossa respiração é trifásica, ela é abdominal, diafragmática e peitoral. E a pessoa muito ansiosa, ela respira de forma curta, restringindo assim a sua capacidade pulmonar. Já que ansiedade, etimologicamente falando, significa sufoco e sufoco nos lembra respiração, qual é o antídoto? Qual é a forma de baixar a bolinha da ansiedade, de diminuir efetivamente os níveis de ansiedade para que você recupere o seu autodomínio, o seu equilíbrio emocional, o seu corpo volte a funcionar melhor e a sua mente tenha paz? Vamos aprender agora um exercício de respiração, muito simples. Esse exercício é maravilhoso, é uma ferramenta portátil
que você tem aí com você 24 horas por dia. Onde você estiver, essa ferramenta estará, porque ela tem a ver com o controle consciente do ar que entra e sai dos seus pulmões e a capacidade que a respiração tem de baixar os níveis de ansiedade, de gerar introspecção e equilíbrio. Isso já vem sendo estudado há muito. São filosofias ocidentais e orientais para falar sobre isso, sabedorias milenares e também estudos recentes, estudos robustos da ciência para comprovar a eficácia da respiração consciente para baixar os níveis de estresse, baixar os níveis de ansiedade. Então vamos lá, é muito simples. Quando você estiver se sentindo atordoado, atordoada, com essa ansiedade muito alta, ou mesmo se você quiser prevenir, se você quiser investir nessa vida saudável em aspectos amplos, faça esse exercício. Esse é um pranayama. Eu também me formei instrutora de yoga e meditação. E lá nós aprendemos para poder compartilhar pranayamas. O que são pranayamas? Pranayama em sânscrito significa manipulação, controle consciente do prana, que é a energia vital que vem através do ar que a gente respira. Então, um exercício para que você respire de forma consciente e curadora, extremamente simples. Vamos lá? É uma questão de inspirar pelas narinas e contar 1, 2, 3 segundos. Você vai reter o ar com os pulmões cheios por mais 3 segundos. 1, 2, 3. E vai exalar o ar devagar, também pelas narinas, pelo dobro de tempo, por 6 segundos. Essa respiração eu chamo de 3-3-6, para que você entenda que você vai inalar 3 segundos, reter o ar 3 segundos e exalar pelo dobro de tempo. Se você tiver dificuldade em fazer dessa forma, se você não tiver uma capacidade pulmonar ainda muito boa, você pode fazer 2 segundos de inspiração, retém 2 segundos, exala sempre o dobro, 4 segundos. Ou se você for ampliando a sua capacidade respiratória, você vai ver que isso vai acontecer sim, você pode aumentar. Por exemplo, inspirar 5 segundos, reter pelos mesmos 5 segundos e exalar o dobro de tempo. 10 segundos. E aí, você pode fazer esse exercício, por exemplo, 10 séries, 15 séries ou 5 séries, né? De 3-3-6. Você pode escolher. E entenda, isso tem um poder incrível. E é o que eu digo sempre também nas minhas palestras, nos meus treinamentos presenciais. Não precisa acreditar em nada do que eu tô falando, tá? Faz melhor, experimente e deixe o seu resultado falar por si. Essa respiração tem a capacidade de amenizar a ansiedade, de trazer paz para nossa mente, tranquilidade em aspectos amplos. Para isso é preciso que você pratique. Parece óbvio o que eu tô dizendo, só que é importante que você pratique com persistência e constância. Não é de uma hora para outra, não tem como lançar uma semente no solo e arrancar a árvore. Tudo é um processo. Invista nesse processo de cada vez mais buscar momentos do seu dia para praticar esse exercício, ou durante uma crise de ansiedade você pode usufruir desses benefícios da respiração e você vai conseguir trazer novamente a paz para si mesmo. Para que você entenda também um outro ponto relacionado à ansiedade, é que ela é totalmente ligada à questão do estresse. O que é o estresse? Estresse é a alta tecnologia do nosso corpo, é algo maravilhoso, tá? Não tô ficando doida, vou te explicar. O estresse, ele é alta tecnologia, sim, porque ele tem a função de garantir a nossa sobrevivência, a nossa integridade física e também a nossa vida. Agora, o que diferencia o remédio do veneno? A dose, não é verdade? Então, o estresse é algo maravilhoso. A questão é quando ele se torna crônico, recorrente demais, elevado demais. Aí sim há uma repercussão muito grave para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções de uma forma geral. E o que o estresse tem a ver com a ansiedade?
A ansiedade em graus elevados é você pensar no que de pior pode acontecer. Você fica se preocupando, um excesso de futuro nocivo, pensando no que de pior pode acontecer. Isso gera muito medo. E o medo, ele é o gatilho para iniciar o eixo HPA, o ciclo HPA do estresse, que é o ciclo hipotalâmico pituitário adrenal. Não precisa decorar esses nomes, tá? Não vai cair na prova. Aliás, não tem nem prova, fique tranquilo, é mais para você aprender mesmo. O que é o ciclo hipotalâmico pituitário adrenal? Para que você entenda esse mecanismo e vai entender quando a ansiedade atinge graus elevados, gera um estresse excessivo e esse ciclo se inicia. O nosso hipotálamo, essa nossa estrutura cerebral, tem a capacidade de detectar o perigo. E aí, detectando, ela lança um alarme, ela manda um WhatsApp para a nossa glândula pituitária, também chamada de hipófise. E aí a hipófise vai mandar um WhatsApp, uma mensagem, brincadeira à parte, tá, gente? Para ficar didático. A pituitária vai mandar uma mensagem para as glândulas suprarrenais para que elas possam secretar 3 substâncias extremamente essenciais à nossa vida nesse mecanismo de luta e fuga do estresse e que tem repercussões fisiológicas, que são a adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Adrenalina e noradrenalina, né, são hormônios neurotransmissores e tem essa função de regular a pressão arterial, dilatar a pupila, gerar tremores, fazer com que o nosso corpo se prepare para enfrentar o perigo ou para fugir dele, sempre com o objetivo de manter a nossa sobrevivência, algo essencial, não é mesmo? E também a questão do cortisol, o conhecido cortisol, hormônio do estresse, que tem funções anti-inflamatórias e regula os níveis de açúcar no nosso sangue, é o combustível do nosso corpo. Então não vai sair falando que o cortisol é ruim. O problema é quando ele está em excesso, o que separa o veneno que mata do remédio que cura, a dose. Bom, isso é para que você entenda que quando você está vivendo um perigo concreto, esse ciclo, esse eixo HPA, ele é desencadeado e aí todas essas substâncias são lançadas na sua corrente sanguínea. Agora, perigos imaginários também, preocupações também desencadeiam esse funcionamento do ciclo HPA. E aí, o que tem a ver com essa questão do perigo imaginário? Ansiedade, ansiar, esperar ardentemente pelo que de pior pode acontecer, etimologicamente falando, aquele sufoco, aquele aperto, não é verdade? Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso? A gente pode prevenir e a gente pode melhorar também essa situação. Prevenir como? Como é que a gente consegue baixar os níveis de ansiedade, baixar os níveis de estresse? Através do exercício físico aeróbico, que produz uma série de substâncias, hormônios, neurotransmissores do bem, de resistência ao estresse, de equilíbrio emocional, de felicidade, como por exemplo a serotonina. Nós vamos falar muito sobre a serotonina no curso online Autogestão da Ansiedade. Vamos falar sobre tudo isso que eu falei. Aqui são alguns pontos, algumas pílulas bem rapidinhas para que você já vá se familiarizando com o assunto e entenda sobre o que a gente quer falar. E aí eu quero falar para vocês, caso você queira aprofundar para diminuir esse desgaste, essa dor da ansiedade em níveis elevados, eu quero falar para vocês do curso online que eu preparei para vocês com todo amor e toda dedicação. É um curso online fruto de anos de estudo e de prática também nessa área do autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. E o curso online Autogestão da Ansiedade, ele possui 6 módulos, mais de 20 aulas, conteúdo bônus para que você possa acessar de onde e quando quiser, quantas vezes quiser, para aprender a lidar com a ansiedade, para aprender a ficar confortável na sua própria pele. Nesse curso nós vamos falar sobre relacionamentos ansiosos, como a ansiedade pode afetar seus relacionamentos amorosos.
Vamos falar sobre ansiedade no contexto familiar, como a ansiedade afeta a criação de filhos. Vamos pensar bastante sobre isso, correlacionar a ansiedade com diversas emoções. Vamos falar sobre ansiedade e tédio, ansiedade e mágoa, e dentro de mágoa nós vamos falar sobre competição e cooperação, sobre perdão e auto-perdão. Vamos falar também sobre como obter disciplina para que a gente consiga colocar em prática todos os nossos projetos em aspectos amplos, como adquirir disciplina, como obter motivação. Vamos falar como maximizar o nosso auto-amor e muito mais. Vamos falar também sobre hipocondria, o medo da morte, o medo da vida, diversas questões para que você fique cada vez mais confortável na sua própria pele. Então, eu te convido para conhecer esse curso, é só você acessar o link abaixo. O valor do curso é muito acessível. Em menos de uma semana, se você quiser, com 1 horinha por dia, em menos de uma semana, você já vai ter uma bagagem imensa, ferramentas comprovadas, ferramentas efetivas para que você consiga diminuir esse desconforto e ficar confortável na própria pele. Uma vez que saber lidar com a ansiedade é algo essencial. Ela afeta o nosso sono, né? Ela gera insônia em vários graus, ela afeta as nossas relações humanas, ela afeta a nossa relação intrapessoal, a gente com a gente mesmo, e as nossas relações interpessoais, os relacionamentos amorosos, com os filhos, com os amigos, a questão da irritação, né, da dificuldade de se relacionar em aspectos amplos. Então, chega desse desconforto, vamos aprender a gerir a ansiedade de forma bastante eficiente. Então, se você quer mesmo aprender a ficar confortável na própria pele, aprender muito mais, aqui eu falei muito por alto, aprender muito mais sobre o que é o estresse, como lidar com ele, ferramentas para diminuir a ansiedade, acesse esse link e adquira esse curso. E mais, se em 7 dias da sua compra você colocar em prática e não obtiver resultado e sentir que não foi coerente, que não fez sentido para você, a gente devolve o seu dinheiro, ok? Você tem essa garantia. Então, acesse agora mesmo o link, faça a sua compra e invista na sua capacidade de lidar melhor com as suas emoções. Não porque você precisa de mais qualidade de vida, precisa de mais qualidade no trabalho, não, muito mais que isso, porque você merece ficar confortável consigo, sentir sua vida fluindo de uma maneira mais pacífica, de uma maneira mais harmoniosa. Todos nós merecemos isso. Bom, é isso. Me siga também nas redes sociais, meu Instagram é bretasju, e obtenha mais dicas e conteúdos referentes à questão das emoções e muito mais. Você pode fazer parte dessa grande família que ama investir em autoconhecimento. Eu espero você. Um abraço.